Antônio Quintana, 40 anos, pai da Ana Carolina. Daniela Fermes Silveira, 39 anos, mãe da Ana Carolina. Meus 15 anos aconteceu no final da década de 80, especialmente no ano de 88, e eu morava em Porto Alegre, no Partenon. Nos anos 80, em Ipanema. O Brasil era um país tido como subdesenvolvido, né? Isso era uma marca assim, pesada pra gente, né? A gente se sentia inferior ao resto do mundo por ter essa marca. Era um período muito delicado e nós tínhamos era impactante assim o que a gente vivia convivendo com a inflação. O que era convivendo com a inflação? A gente ia no supermercado e comprava uma Coca-Cola a R$3, que na época não era essa moeda. No outro dia estava R$9. Vivíamos uma época de turbulência política. Saíamos de um regime de ditadura militar e havia alguns políticos expoentes que já mostravam que existia um novo caminho, que existia a possibilidade de vivermos uma democracia. Democracia era um negócio que não era utópico para nós, assim, era uma coisa que existia, mas ela não era uma democracia como vocês conhecem hoje, né? Ela era toda polida, toda tolhida. Nacional ia se começar a eleição a primeira eleição após a ditadura para presidente da República. Já havia acontecido anteriormente no estado por voto direto o governador, que na época foi Jair Soares, que ganhou. Aos meus 15 anos, o governador do estado era o Pedro Simon. Por que eu me lembro muito bem disso? Porque eu estudava em colégio público e na época teve uma greve de 90 dias. Nós ficamos 90 dias sem aula. Sim, a juventude participava bastante da atividade política. Aconteceu um fato bem importante na questão da juventude. Quando eu fui fazer 16 anos, houve o direito do jovem de 16 anos, ele tinha o direito, não o dever, o direito de votar. E quando eu fiz 16 anos, era a primeira vez que estava tendo eleição direta para presidente da República. Era Lula versus Collor. É claro que a juventude toda foi de PT, assim, eu fui em comícios do Lula, fiz bandeirada, tudo era uma coisa muito ideológica, a gente não era pago para sacudir a bandeira, assim, a gente sacudia a bandeira por uma ideologia. Era uma sociedade cheia de traumas, de marcas e cheia de esperança. Ela tava muito apreensiva, querendo muito sair do país. Todos tinham vontade de alguma maneira, ir embora do país. Os adultos, eles enxergavam os adolescentes como despreparados, visionários demais e práticos de menos. O adolescente era visto... tinha respeito, mas tinham coisas que não se falavam para o adolescente. O adolescente descobria certas coisas, não se conversava. A questão de sexo, a questão de drogas era uma coisa muito pouco falada, era velado. Poucos pais
tinham abertura para falar. E isso teve consequências que muitos jovens, até do meu convívio social, tiveram muitos problemas com drogas. Eu acho que tinha uma questão de contracultura, assim, existiam algumas pessoas que lutavam contra essas coisas que já estavam estabelecidas, e isso aí era o que mais influenciava a cabeça dos jovens na época. Estava se começando o rock brasileiro, e o rock de garagem também, que se falava muito, né? Então eles teve bandas assim gaúchas que até hoje tocam, Engenheiros do Havaí, TNT, De Fala, e rock brasileiro, o Cazuza, Barão Vermelho, Paralamas, tudo isso assim deu um boom nessa época, né? Eu acho que o rock brasileiro foi uma coisa muito forte. E eu me lembro de um livro que eu li quando eu tinha 15 anos, Feliz Ano Velho, que também foi uma coisa muito impactante, que falava da ditadura e falava da juventude. Meus 15 anos, nas horas de lazer, que eram poucas, eu andava de bicicleta. Bom, eu morava em Ipanema, então era um estilo balneário, né? O bairro oportunizava que a gente estava sempre na rua e visitando os amigos nas casas. E as festas, elas eram... chamava reunião dançante. Era uma delícia. Era todo mundo dançando, daqui a pouco tocava uma musiquinha lenta, daí era todo mundo agarradinho. E nós fazíamos festa nas casas dos amigos, né? Nós não tínhamos problema de quem nos buscava e quem nos trazia, porque nós íamos a pé. A gente não tinha medo da violência. O típico adolescente na época, ele usava All-Star, ele usava jeans e camiseta. Jeans já era um sinônimo de renovação. E era um adolescente que alguns estudavam bastante, questionavam, viam na questão da abertura política uma possibilidade de um novo Brasil e lutavam por isso. Eu acho que falar de um único adolescente é uma coisa muito genérica. Não existiam várias tribos, como existe hoje. Então não tinha um único. Tinha o New Wave, que ouvia B-52, tinha o Punk, que ouvia músicas pesadas e de punk, que usavam coturnos. Tinha os metaleiros, que usavam tudo... roupa, camiseta, metal, de banda, Iron Maiden, que hoje ainda existe, Black Sabbath, Ozzy, etc. Tinha os darks, que hoje seriam os emos, que ouviam The Cure e música The Smiths. Então, assim, não dá pra definir um único adolescente, como hoje não dá pra definir. Eu acho que tem tribos, são tribos. Esse contato, esse convívio de estar falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que existe ainda uma parte dos adolescentes que são bem políticos, assim, que entendem o que está acontecendo, que questionam. Só que eu acho que a grande massa hoje, a população é muito maior, existe uma grande parcela dos adolescentes que vivem muito alienados. Mas não são todos, né? Como eu falei, tem uma parte que está bem esperta, bem ligada. E existe uma turma nova de adolescentes que são os que querem vencer na vida, que trabalham cedo, que estudam bastante, que ocupam os cargos nas empresas dos pais. Eu acho que permanecem tribos, né? Hoje se encontram para conhecer várias tribos. Tem os surfistas que ainda existem, as patricinhas que ainda existem e outras tribos. Eu acho que não mudou isso. O que mudou foi a tecnologia.
Eles exerciam muita influência, eles passavam a visão do que era a política na época, eles imputavam uma visão única, e uma parte dos estudantes recebia essa informação da imprensa e tentava enxergar o outro lado dela. Eles questionavam e sabiam que aquilo era uma visão parcial. A influência ainda existe, a cultura de massa ainda era muito forte. Para vocês terem uma ideia, não existia controle remoto, então se ficava digamos, na Globo, tu tinha que levantar para trocar o canal. E isso é uma influência e isso acarreta uma influência fortíssima dentro da tua casa. Para uma parte dos adolescentes da minha época, a referência era trabalhar muito para vencer na vida. Para uma outra parte era questionar, brigar, lutar, estudar para mudar o país e também dessa forma conseguir vencer na vida. Acho que na música ainda é forte, na música foi muito forte. Tinha o grupo de CLJ, assim, eu não participei, mas tinha várias amigas minhas que participavam. As relações exigiam mais respeito, mais distanciamento, eram menos amorosas, mas eram sólidas. Particularmente na minha casa havia aquela definição, assim. O pai dava a instrução, meu pai nos proporcionava entrar dentro da biblioteca, mostrar todos os livros, ensinar, mas o carinho, o afeto, aquela frescura, o abraçar era um pouco mais distante. Era assim, ó, era um abraço, um beijo. A minha mãe, sim, a minha mãe era mais afetuosa, tinha o toque, né? Dava o toque, o pai dava o provento, assim, dava o alimento, o afeto de uma outra maneira. E tinha avó, né? Na minha casa tinha uma avó, então era ali que a gente ganhava o mimo e o carinho com doçura. No meu caso é respeito ao próximo. Respeito pelo outro. Respeito pelo pensamento do outro. Meu pai foi um preso político, então isso a gente aprendeu desde sempre. Respeitar a ideia do outro. Então meu pai escreveu no jornal de Bagé e foi preso por ele ter escrito sobre reforma agrária. Passou 30 dias na prisão, então isso refletiu muito na nossa vida, no nosso cotidiano, teve consequências sérias sobre isso, né? Até então isso meu pai me ensinou.